Graça e paz, noiva do Cordeiro, graça e paz, igreja, glória a Jesus. Se você amanheceu triste, dá um sorriso aí. Se você amanheceu com medo, pelo amor de Deus, tira esse medo aí do teu coração, adore e glorifica a Jesus. Eu aprendi, quando você está apavorado, coloca um louvor, irmão, coloca uma adoração, passa o dia adorando e glorificando a Jesus. Porque enquanto Paulo e Silas estavam orando e adorando, Deus mandou um terremoto e resolveu seus problemas. Esse terremoto ainda está disponível lá no céu, irmão. Quando você adora e glorifica a Deus, Deus envia o socorro bem presente na hora da angústia. E nesse momento eu queria falar dessa série, que eu estou amando esse dia, essa série, sobre para Deus tudo é possível. Em Lucas capítulo 18, versículo 27, preste atenção que Jesus responde ao discípulo. Mas ele respondendo, as coisas que são impossíveis aos homens são possíveis a Deus. Observe bem, as coisas que são impossíveis aos homens, o que está além da minha capacidade humana, o que está além das minhas forças, são possíveis a Deus. Deus consegue mudar essa circunstância que está além da minha força, da minha capacidade. Estamos vivendo essa circunstância hoje. Estamos enfrentando um inimigo que está além da nossa capacidade humana, da nossa força, da nossa inteligência humana. E só Deus pode mudar esse momento. Estamos vivendo um momento incerto, um momento que daqui a 2 ou 3 meses não sabemos o que pode acontecer no Brasil. Sabemos que o desemprego tem batido na porta de muitas pessoas. Tem crescido a quantidade de desempregados no Brasil. A coisa está ficando mais estreita. A coisa está se assolando mais ainda. O que pode mudar Deus numa situação dessa? Como é que Deus vai intervir para mudar isso, irmãos? É por isso que nós temos que continuar olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Muitos homens de Deus lá no passado passaram por circunstância difícil. Abraão também passou por um momento de crise. A Bíblia diz que houve fome naquela época, mas Deus socorreu Abraão. A Bíblia diz também que Isaac, também o filho dele, passou por um momento também difícil, momento complicado, também passou um momento de crise. Rapaz, essa crise não vem de agora, isso vem há muito tempo, desde a época de Abraão, que o mundo passa por esse momento, às vezes complicado e difícil. E eu acredito, assim como eles passaram por isso, porque Deus estava com ele, assim vamos passar, porque Deus vai suprir todas as nossas necessidades, não apenas financeiramente, mas o nosso emocional. Deus vai nos dar equilíbrio emocional. Deus não vai fortalecer a gente, Deus não vai deixar a gente cair, ficar prostrado, desanimado, não. Ele vai nos levantar e deixar a gente sempre de pé, firme, confiando nele, em nome de Jesus. Eu profetizo a força de Deus sobre você. Eu profetizo que Deus vai te fortalecer todos os dias. Deus vai te colocar sempre de pé, para que você não venha desanimar, para que você não venha retroceder. Eu declaro isso sobre a sua vida, sobre a sua casa, em nome do Senhor Jesus de Nazaré. Não desanime, não para, não retroceda. Enfrente os problemas de frente, enfrente isso, e Deus será sempre com você. Deus vai te dar vitória. Deus vai quebrar os ferrolhos de ferro. Deus vai quebrar as portas de bronze. O que tiver na sua frente vai cair por terra, em nome de Jesus. Acredite que eu estou falando, irmão. Eu estou sendo inspirado por Deus nesse momento para declarar para você que você é mais do que vencedor, que você pode todas as coisas naquele que lhe fortalece. Levanta a sua cabeça em nome de Jesus, porque Deus é poderoso. Glória a Deus. E observe, dentro desse entendimento, eu queria trazer isso em Lucas capítulo 13, versículo 10. Uma situação que era irreversível. Não tinha como, há 18 anos essa mulher sofria com isso. Capítulo 13, versículo 10. Preste atenção nessa história. Isso aqui é muito interessante. Ensinava no sábado, numa das sinagogas, e eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade,
E havia 18 anos e andava curvado e não podia de modo algum se endireitar. Observe que a Bíblia diz bem claro, não podia de modo algum se endireitar. Era uma situação irreversível, só a mão de Deus para mudar aquilo, só Jesus estendendo a mão para mudar aquela situação. Era uma situação que era impossível aquela mulher se consertar sozinha, era impossível ela resolver aquele problema sozinha, se Deus não intervesse na vida dela. E observe que há 18 anos a situação persistia na vida dela e ela de modo algum conseguia se endireitar. Cada dia se curvando. Imagina a dificuldade dessa mulher para dormir encurvada. Que coisa esquisita, ela não conseguia olhar para o céu como eu e você olhamos e contemplamos o sol, as estrelas, tudo. Ela não conseguia olhar. Você imaginou que dificuldade? Ela não tinha prazer de olhar o que Deus criou, esse imenso céu. Ela não tinha prazer de olhar, porque infelizmente ela não conseguia ver isso. Mas observe no versículo 12, e vendo Jesus chamou a si. Jesus sempre está vendo, contemplando a nossa vida. Ele está contemplando tudo que está acontecendo hoje. Mas observe que por ver aquela situação daquela mulher, Jesus chamou a ela no meio da multidão e disse: mulher, está livre da tua enfermidade. Primeiro, observe que antes de Jesus estender a mão para que viesse resolver o problema dela, Jesus liberou uma palavra para ela: mulher, está livre da tua enfermidade. Jesus age quando você crê na palavra de Deus. Jesus opera na sua vida quando você coloca a palavra de Deus como a sua base de fé. As promessas de Deus está cheia dentro da Bíblia Sagrada, e é ela que eu tenho que me firmar. E essa palavra que diz o seguinte: 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, e eu não serei atingido. Isso são promessas para que eu e você se firme, para que Deus venha operar, para que Deus venha cumprir o que Ele falou aqui dentro. Observe que antes de Jesus estender a mão sobre essa mulher, Ele liberou uma palavra: mulher, está livre da tua enfermidade. Você está livre desse problema. Esse problema, Deus já está no controle dele. Esse problema que está tirando a tua paz e a tua alegria, Jesus já resolveu ele. Adore, glorifique, exalta ele. E no versículo 13, pôs a mão sobre ela e logo se endireitou e glorificava a Deus. O que me impressiona é o que vem aqui agora. Primeiro, Jesus liberou uma palavra. E quando a mulher acreditou, Jesus pôs a mão sobre ela. Observe que a mão de Deus, ela só vem sobre as nossas vidas quando nós acreditamos na promessa de Deus. Quando Jesus liberou a palavra, ela acreditou que já estava livre da enfermidade, automaticamente a mão de Deus estendeu sobre ela. E diz a Bíblia que pôs sobre ela e logo se endireitou. Irmão, quando a mão de Deus se estende sobre as nossas vidas, ou qualquer tipo de problema tem que cair por terra. Oh, glória a Jesus. Qual é o problema que permanece quando Deus estende a mão sobre as nossas vidas? Quando Ele estende a mão sobre esse problema que muitas vezes nos tira a paz e a alegria. E a Bíblia diz o seguinte: e pôs a mão sobre ela e logo se endireitou e glorificava a Deus. Uma situação que era irreversível, mas para Deus não. Quando Deus estendeu a mão, aquilo que parecia impossível se tornou tão fácil. Pai, assim é o nosso Deus. Há 18 anos essa mulher andava encurvada. Jesus só estendeu a mão rapidamente e aquilo que demorou 18 anos não demorou segundos para ser resolvido. Assim é o nosso Deus. Ele é o Todo-Poderoso. Glória seja dado o nome de Jesus. Ele é o nosso Deus. E diz a Bíblia, no versículo, vou pular aqui no versículo 16, e não convinha soltar dessa prisão no dia do sábado essa mulher, filha de Abraão, que há 18 anos Satanás mantinha presa. Jesus libertou essa mulher, uma situação irreversível. Eu acredito que Ele está conosco. Eu peço a todos vocês que confiem em Deus nesse momento tão difícil. Alimente a sua fé,
na palavra. Leia a Bíblia Sagrada. Ela tem a fonte que jorra dentro de você, que faz você acreditar nele mais ainda. Que Deus abençoe a todos. Eu sempre tenho orado o seguinte: que Deus te guarde, você, sua casa, sua família, e que você não venha pegar esse mal, em nome de Jesus.